Meus amados, nós vamos trazer da parte de Deus a história de um homem que se confunde com a nossa história. O relato bíblico de um homem que andava desgarrado, longe da presença de Deus e longe do Evangelho de Cristo Jesus. E até mesmo achava que estava trilhando o caminho que agradava a Deus. Até que um dia ele foi encontrado por Jesus, que para abrir os seus olhos espirituais, o deixou cego, para que ele pudesse refletir e enxergar a realidade espiritual da parte de Deus. Você que quer, abra sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 9, nós vamos fazer a leitura da palavra do Senhor. Livro de Atos, capítulo 9, nós vamos ler, meus amados, dos versículos 1 até o versículo 19. Diz assim o texto sagrado. Os irmãos encontraram? Amém? O texto é um pouco longo, mas tenha paciência, certamente Deus vai falar ao seu coração. Diz assim a palavra do Senhor: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém. Seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus a quem tu persegues, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra e, abrindo os olhos, nada podia ver. E guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Ora, havia em Damasco um discípulo chamado Ananias. Disse-lhe o Senhor numa visão: Ananias, ao que respondeu: eis-me aqui, Senhor. Então o Senhor lhe ordenou: dispõe-te e vai à rua que se chama Direita, e na casa de Judas procura por Saulo, apelidado de Tarso, pois ele está orando. E viu entrar um homem chamado Ananias e impor-lhes as mãos para que recuperasse a vista. Ananias, porém, respondeu: Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então Ananias foi e, entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo: Saulo, irmão, o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. Imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e tornou a ver. A seguir, levantando-se e foi batizado. Levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ore comigo. Ó Deus, nós te louvamos, Pai, e agora estamos diante da tua palavra e suplicamos a graça, a iluminação, o poder do teu Espírito Santo, para que possamos, meu Deus, expor a tua palavra fidedignamente,
pois cremos no poder da tua palavra, cremos na suficiência da tua palavra. Ó Deus, e o Senhor me inquietou para refletir, ó Deus, para ser impactado e quebrantado por esta passagem. Ó Deus, eu creio, Senhor, que as vidas que aqui estão e as vidas que estão nos acompanhando por meio da transmissão também serão alcançadas pelo poder da tua palavra. Ó Espírito Santo de Deus, eu te peço que nesse momento o Senhor apareça. Ó Deus, que eu diminua, que não seja, meu Deus, a minha lógica, que não seja a minha razão, mas que seja a graça e o poder do Espírito Santo, transmitindo, compartilhando com o teu povo, Senhor, e ao teu povo, a tua palavra. Assim nós oramos, Senhor, em nome de Jesus. Amém e amém. Meus amados, meditando sobre esse texto, sobre essa passagem, o Senhor me levou a pensar no seguinte tema: a caminho de Damasco, Deus mudou a minha história. Vamos repetir? A caminho de Damasco, Deus mudou a minha história. Diga mais uma vez e guarde em seu coração: a caminho de Damasco, Deus mudou a minha história. Meus amados, o que dizer do Deus que transforma água em vinho? O que dizer do Deus que das trevas faz resplandecer grande luz? O que dizer do Deus que, mediante a pregação da sua palavra, faz com que um vale de ossos secos, sequíssimos, se torne um poderoso exército, pois sua palavra é poderosa? O que dizer do Deus que chama as coisas loucas do mundo para envergonhar os sábios e escolhe as coisas fracas do mundo para envergonhar as fortes? O Deus que escolhe as coisas humildes do mundo e as desprezadas e as que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie na presença dele. O que dizer do Deus que nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados? Esse é o Deus, meus amados, que quando estávamos também a caminho de Damasco, mudou a nossa história. Pois todos nós, assim como o apóstolo Paulo, tivemos a nossa história mudada por Deus. Todo verdadeiro cristão sabe que existe uma grande diferença, uma diferença abismal entre a vida que vivia antes de Cristo e a vida que agora vive em Cristo Jesus. Você consegue reconhecer isso em sua vida? Você consegue olhar para trás e enxergar lá aquele velho homem, aquela velha mulher, e agora você olha para a transformação que Deus, que a graça de Deus operou em sua vida, e consegue dizer assim: meu Deus, certamente foi a tua mão, a tua graça que me transformou. Jesus disse a Nicodemos, meus amados, o seguinte: o que é nascido da carne é carne, mas o que é nascido do Espírito é Espírito. Portanto, meus amados, precisamos entender que o protagonista da mudança da história dos homens não são os próprios homens, mas é Deus. O protagonista da mudança da nossa história não somos nós, mas foi Deus. Porque a caminho de Damasco, Deus mudou a minha, a sua história. Ele mudou a história, a vida de um homem chamado Saulo de Tarso. Vamos ao texto, deixe sua Bíblia aberta. Nos versículos 1 a 2 de Atos capítulo 9, nós temos a menção direta de Saulo de Tarso. Diz o texto sagrado: Saulo, respirando ainda ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e lhe pediu cartas para as sinagogas de Damasco, a fim de que, caso achasse alguns que eram do caminho, assim homens como mulheres, os levasse presos para Jerusalém.
A primeira vez, meus amados, que Saulo é citado por Lucas, que é o autor do livro de Atos, está lá no capítulo 8, versículo 1, quando a palavra diz: e Saulo consentia na sua morte, se referindo ao apedrejamento de Estevão. Mas quem era esse Saulo de Tarso? Saulo, meus amados, era um jovem extremamente decidido e dedicado à lei e às tradições judaicas. O nome Saulo era o nome hebraico, Paulo é o nome latim da mesma pessoa. Nome hebraico, Saulo. O nome latim é o nome romano, Paulo. A essa altura da vida dele, ele tinha entre 28 e 30 anos. Ainda era jovem, mas era um jovem extremamente zeloso pela lei judaica, pelas tradições dos seus pais. E é importante destacar que ele estava fazendo o que fazia, ele estava perseguindo o povo de Deus como perseguiu, porque acreditava que estava servindo a Deus. Ele tinha convicção de que o que ele estava fazendo era certo. Isso aqui nos leva a uma lição. Nós não devemos ser guiados por nossas convicções, porque às vezes as nossas convicções estão erradas diante da palavra de Deus. Nós devemos ser guiados pela verdade clara das Escrituras, porque muitos estão convictamente equivocados e errados. O parâmetro para o povo de Deus não são suas convicções próprias, mas é a santa e inerrante palavra de Deus. Aqui, meus amados, nos versículos 1 e 2, Paulo é descrito como um lobo selvagem. Ele estava com uma fúria muito grande contra os cristãos. E aqui, literalmente, a figura que Lucas usa quando ele diz, respirando ainda ameaças e morte, essa figura de uma fera selvagem que está disposta a dilacerar, a matar a sua presa. Ele saiu ali com esse intuito. Ele pede aquelas cartas e o desejo dele era eliminar todos aqueles que eram do caminho. Porque no início da igreja cristã, os crentes ou os cristãos eram conhecidos como aqueles que pertencem ao caminho. Certo escritor chamado Johannes, ele diz o seguinte: a profecia lá de Jacó em Gênesis 49 se cumpre na vida de Paulo, que era da tribo de Benjamim. Pois Jacó, ele diz o seguinte lá em Gênesis capítulo 49, quando ele adoeceu e estava em seu leito de morte, chamou seus filhos e declarou o seguinte: ajuntai-vos e eu vos farei saber o que há de acontecer nos dias vindouros. Em seguida deu uma bênção especial para cada um deles. Na vez da tribo de Benjamim, ou para Benjamim, ele afirmou o seguinte: Benjamim é lobo que despedaça pela manhã, devora a presa e à tarde reparte o despojo. Esse autor diz o seguinte: essa profecia foi cumprida em Paulo, pois assim como um lobo, sempre que entra no curral faminto e com tempo disponível, começa a sufocar as ovelhas até que todas estejam mortas, Saulo age da mesma maneira em relação aos discípulos de Cristo, como Lucas escreve. Ele respirava ameaças e morte contra os discípulos do Senhor. Ele era literalmente um lobo feroz, decidido a destruir os discípulos de Cristo. Mas o que ele não sabia, o que ele não imaginava, é que perseguir os servos de Cristo é a mesma coisa que perseguir o próprio Cristo. E o Senhor da igreja não ficaria passivo àquela obstinação de Paulo, mas o Senhor iria defender mais uma vez o seu povo. Meus amados, isso é gracioso. Isso nos faz refletir
e que nós não estamos abandonados. Ainda que se levantem os poderosos, as autoridades, para destruírem o povo de Deus, Deus irá intervir. Jesus, que é o noivo, ele sempre defendeu e continuará a defender a sua noiva, a sua igreja. É o que encontramos aqui nos versos 3 a 5. Acompanhe na sua Bíblia o que diz a palavra do Senhor. Jesus entra com intervenção. Diz a palavra: seguindo ele estrada fora, ao aproximar-se de Damasco, subitamente uma luz do céu brilhou ao seu redor, e caindo por terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: quem és tu, Senhor? E a resposta foi: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Para que ficasse claro que ao perseguir cada ovelha do Senhor, aquele lobo feroz, indomável, estava perseguindo o próprio Cristo, mas aquele homem obstinado, aquela fera selvagem, seria domada por aquele que é o supremo pastor. Louvado seja o nome do Senhor. Meus amados, que coisa gloriosa é servir a esse Deus, a esse Cristo que não nos abandona. Ele não deixa, ou ele não nos deixa a mercê das circunstâncias, adversidades e perseguições. Ele cuida do seu povo. Que nós possamos sempre entender que a perseguição, a angústia, as adversidades só podem ir até onde o nosso Cristo bendito permitir. Não podem ultrapassar de maneira alguma. Ele nos ama, nos guarda, e quando a tormenta parece ser insuportável a nós, ele diz assim: basta, basta. Quantas vezes em sua vida você já experimentou isso? Ao enfrentar um problema, uma adversidade tão grande, que você diz: Senhor, não tenho forças, eu não vou conseguir vencer. E o Senhor do céu bradou e disse assim: basta tempestade, basta problema, basta adversidade. Você só vai até onde eu permitir. Na verdade, meus amados, Deus, ele nos diz: aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. Nos versículos 6 a 9, nós encontramos aqui o tratamento de choque que o Senhor proporcionou a Saulo de Tarso, com o objetivo de domar aquele lobo feroz. Não apenas domá-lo, mas transformá-lo em uma doce e obediente ovelha do Senhor. Meus amados, quando nós olhamos para esse relato, nós encontramos a verdade bíblica de que Deus pode transformar o mais vil pecador. O que aconteceu nesse momento é o que é chamado na teologia de graça irresistível. Quando Jesus foi ao encontro de Saulo, ele não foi para perder, ele foi para ganhar. Ele foi para ganhá-lo para ele mesmo. Paulo viu suas resistências despedaçadas. Paulo viu que não poderia resistir àquela graça, àquela luz e àquela presença que subitamente o envolveu. Essa graça, meus amados, irresistível, teve o poder de domar o indomável. O homem que era uma fera selvagem, um lobo feroz, ele estava obstinado e irredutível em sua missão. Ele sai de Jerusalém e vai a Damasco. Mas aquele que é maior do que todas as obstinações se apresentou àquele que estava obstinado. A caminho de Damasco, Deus mudou a vida de Saulo de Tarso. Louvado seja o nome do Senhor. Estava de pé um lobo feroz. Deus o pôs por terra. E quando ele foi colocado por terra, ao levantar-se, levantou um servo de Deus,
uma ovelha de Cristo Jesus. Nos versículos, meus amados, na sequência, a palavra diz assim, dos versículos 6 a 9, mas levanta-te e entra na cidade, onde te dirão o que te convém fazer. Os seus companheiros de viagem pararam emudecidos, ouvindo a voz, não vendo contudo ninguém. Então se levantou Saulo da terra, e abrindo os olhos, nada podia ver, e guiando-o pela mão, levaram-no para Damasco. Esteve ali aquele homem em Damasco, não fazendo o que ele estava decidido a fazer, mas sendo submetido a um tratamento de choque por Jesus Cristo. Pois Jesus disse, olha, eu vou mostrar a ele o quanto importa sofrer pelo meu nome. Durante 3 dias, aquele homem ficou cego. Mas percebam bem, quando ele estava cego, humanamente, fisicamente, ele pôde ter visões da parte de Deus. Jesus revelara a ele o que iria acontecer. Versículo 9, esteve 3 dias sem ver, durante os quais nada comeu nem bebeu. Os versículos 10 a 16, meus amados, nós encontramos algumas verdades que não devemos esquecer. A primeira coisa que eu quero destacar aqui, dos versículos 10 a 16, é que Deus é Senhor. E é Ele quem escolhe, quem decide, quem vai ser salvo e quem vai ser usado por Ele em sua obra. Perceba bem, Deus aqui nesse relato estava salvando um homem que certamente a comunidade de discípulos não gostaria que ele salvasse, ou não acreditava que poderia ser salvo. Isso nos leva a entender que nós não temos o direito de querer decidir quem são ou quem serão os nossos irmãos em Cristo, e também quem Deus irá usar. Meus amados, o homem vai deixar de ser um perseguidor, uma fera selvagem, um assassino, para ser agora uma ovelha de Cristo, um arauto do Evangelho, aquele que seria o maior missionário da história da igreja, aquele que iria trabalhar e cujo ministério iria ter uma abrangência maior do que todos os outros discípulos antes dele. Por que isso? Porque Deus assim o quis, segundo o beneplácito da vontade de Deus. Nós devemos aprender isso, meus amados, porque às vezes nós queremos ser muito seletivos. Não, Senhor, aquele ali não salva não, aquele ali manda para o inferno mesmo. Aquele ali, Senhor, não, aquele não, deixa ele ir embora mesmo. Aí Deus salva. Aí chega no meio da comunidade dos discípulos. Aí Deus começa a usar. Meu Deus, está usando essa pessoa? Eu não acredito não que o Senhor está usando. Está usando esse homem, está usando essa mulher, está usando esse menino, está usando essa menina. Pois é, meus amados, nós aprendemos aqui que quem decide, quem vai ser salvo e quem vai ser usado, não somos nós, é Deus. Diga amém. E creia nisso. Se Deus está te usando, não se importe com aquilo que ou A ou B está falando. Permaneça firme, focado naquilo que Deus tem para a sua vida. Escute, Deus pode de repente salvar e colocar ao seu lado, para servir a Ele, uma pessoa que te fez muito mal. E isso certamente será um desafio. E nós vamos ver aqui no texto que foi um desafio para Ananias admitir aquilo. Porque ele disse, Senhor, de muitos, eram muitas as testemunhas, ele disse, de muitos têm ouvido o que esse homem tem feito, quantos males ele fez aos santos, aos teus santos lá em Jerusalém, e ele veio para cá obstinado,
com autorização para nos prender, para nos perseguir. Olha, Deus pode pegar alguém que te fez mal e colocar ao teu lado, não para trazer embaraço para a sua vida, mas para mostrar que Ele é Deus, e Ele transforma. Aquele que mudou histórias no passado, é o mesmo que continua mudando histórias no presente. E nós vamos aprender aqui como deve ser a nossa atitude enquanto igreja. Prossigamos, meus amados. A segunda coisa que nós destacamos aqui é que Saulo era a última pessoa no mundo que os discípulos desejavam ter ali como irmão, ao seu lado, ou até mesmo que eles acreditavam que poderia ser salvo. Podemos ver isso na reação de Ananias, que eu já citei, quando ele diz no versículo 13, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem. No versículo 14 ele diz, porque para aqui trouxe autorização dos principais sacerdotes para prender a todos que invocam ao teu nome. Mas, meus amados, nós aprendemos aqui, nesse contexto, nesses versículos de 10 a 16, que o Senhor não vê como vê o homem. Os propósitos de Deus são mais elevados. Ele nos confunde muitas vezes para mostrar que é Ele que está fazendo. Ele iria levantar um totalmente improvável, um totalmente rejeitado, para servir a Ele. Aí Deus responde no versículo 15, vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Meus amados, Cristo iria conceder ao apóstolo Paulo uma alegria e um privilégio muito grande, de ser agora contado entre o povo de Deus, de perseguidor a ser agora um embaixador do reino de Deus. Iria mostrar a Paulo, ou melhor a Saulo, que depois adota o nome latim, o nome romano Paulo, o quanto que importa sofrer pelo nome de Jesus. Deus tem um propósito maior e mais elevado para os seus servos. E o propósito do Senhor para nós é que sejamos testemunhas de Cristo e do Evangelho. Nos versículos 17 a 19, nós vamos encontrar a reação de um servo do Senhor chamado Ananias, que deve ser copiada, imitada por nós. Ele é obediente. Nós encontramos aqui a obediência de Ananias. Ele chega à seguinte conclusão: olha, eu sou servo, o Senhor da igreja, o dono da igreja está salvando. Ele salva quem Ele quer, e Ele usa quem Ele desejar usar. Então, por mais que eu não esteja entendendo, eu vou obedecer. É melhor obedecer. Deus disse a Ananias, vai, e ele foi. Quem sabe aqui, meus amados, Ananias, naquela peregrinação entre a sua casa e a casa onde estava, a casa de Judas, onde estava Saulo, ele foi orando, pedindo misericórdia, e sem entender o que Deus estava fazendo e o que Deus iria fazer. Mas ele foi. Meus amados, os servos de Cristo foram chamados para a obediência. Se Deus disser assim, olha, vá, obedeça e vá. Mesmo sem entender, vá, obedeça e vá. Mas também se ele disser assim, não vá, não vá não. Obedeça e não vá. Porque nós somos chamados para a obediência. Mesmo sem entender, obedeça. Não fomos chamados para entender todos os propósitos de Deus. Nós somos chamados para crer e obedecer. Porque nós não vamos entender todos os propósitos de Deus para as nossas vidas. O texto diz, no versículo 17, então Ananias foi, e entrando na casa, impôs sobre ele as mãos, dizendo, Saulo, irmão,
o Senhor me enviou, a saber, o próprio Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, para que recuperes a vista e fiques cheio do Espírito Santo. O relato sagrado diz que imediatamente lhe caíram dos olhos como que umas escamas e tornou a ver. A seguir levantou-se e foi batizado. E depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido. Então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Ananias, meus amados, não só obedeceu, como estendeu a mão e abençoou a vida de Saulo, o chamou de irmão. Meus amados, aqui é uma expressão de obediência e de amor. É alguém que não dá lugar a uma ira, uma revolta, uma revanche ou a uma vingança. Ananias estava convicto das atrocidades que Saulo já havia cometido. Mas quando Deus intervém na vida e muda a história de Saulo, ele chega ali naquela casa, na casa de Judas, na rua chamada direita, exatamente no lugar que Deus mandou ele ir, e ele estende as mãos e diz assim: olha, Saulo, irmão. Meus amados, é a recepção na família da fé. Meus amados, é uma expressão de amor, que somente a fé nos ensinamentos de Jesus Cristo é possível ser encontrado. Somente em Jesus e em seus ensinamentos encontramos pessoas abençoando quem antes era ou eram inimigos. Somente no Evangelho de Cristo Jesus nós temos essa transformação. O Evangelho de Cristo é o Evangelho da graça, do amor e do acolhimento. É o Evangelho da reconciliação, do perdão e da redenção. Ananias chama Paulo de irmão. Imagine como aquilo impactou a vida de Saulo. O amor e o acolhimento de Ananias e dos demais discípulos. Aqui, meus amados, temos mais esse ensinamento. A comunidade de discípulos, de crentes, deve ser uma comunidade acolhedora. Você olhe para cada um e diga assim: irmão, né? Amado irmão, amada irmã, e não apenas verbalizar isso, mas estender as mãos para abençoar. Ananias fez isso. Imagine, e certamente, meus amados, aquilo após o encontro que Saulo teve com Cristo, foi o que mais impactou a vida daquele homem. Porque naturalmente ele esperaria rejeição. Ele esperaria que os discípulos não acolhessem ele. Mas ele iria experimentar não só uma transformação de mente, mas também uma transformação de comunhão, de amizade e de reconciliação. E o texto diz, olha, depois de ter se alimentado, sentiu-se fortalecido, então permaneceu em Damasco alguns dias com os discípulos. Meus amados, como igreja, nós devemos sempre ser uma comunidade acolhedora. Nós não podemos permitir que alguém chegue e saia daqui sem que haja empatia da nossa parte. Sem que você olhe para o irmão, para aquele que Jesus trouxe a esse lugar, sem oferecer ajuda, sem estender a mão, sem ter a inclinação e a intenção para abençoar aqueles que aqui o Senhor quis ou quiser trazer. A mensagem que a obediência, amor e acolhimento dos discípulos, a mensagem que foi transmitida para Saulo por meio dessas atitudes foi a seguinte: Saulo, sabemos qual era a sua intenção quando você saiu lá de Jerusalém com cartas para nos prender, nos arrastar e, se necessário, nos matar. Mas nós cremos que a caminho de Damasco, Deus mudou a sua história, e nós estamos aqui para te acolher
e amar. Os discípulos disseram com aquela atitude: você agora não é mais o nosso inimigo. Nós não somos seus inimigos. Você é nosso irmão. Nós somos seus irmãos. Porque a caminho de Damasco, Deus mudou a sua história. Meus amados, o relato da história da conversão de Saulo de Tarso se confunde e se identifica com a nossa história também. Porque todos nós estávamos a caminho de Damasco. Todos nós andávamos errantes, distantes do povo de Deus. Todos nós, meus amados, estávamos obstinados a pecar e a blasfemar contra o bendito nome de Jesus. E não adianta negar isso, porque antes de sermos encontrados por Cristo, estávamos em estado de inimizade. Éramos por natureza, como diz a palavra, filhos da ira. Não tínhamos sensibilidade espiritual, zombávamos muitas vezes do povo de Deus, dos crentes. Quem aqui, antes de ser crente, já zombou dos crentes? Não levanta a mão não. Mas certamente muitos aqui zombaram dos crentes, antes de serem encontrados por Jesus no caminho para Damasco. Meus amados, não tínhamos sensibilidade espiritual. Também estávamos dispostos a apoiar quem perseguia, quem zombava, quem ridicularizava os crentes. Damasco estava à nossa frente. Mesmo sem entender, nós estávamos também a caminho de Damasco. Era o destino que tínhamos traçado para consolidar nossa vida de pecado e de rebelião contra Deus. E quando chegássemos lá em Damasco, nós iríamos certamente consolidar tudo aquilo que o nosso coração pecador estava obstinado a fazer. Meus amados, mas o problema maior não era a cidade de Damasco nos tempos de Paulo, ou a nossa Damasco, fazendo uma analogia de hoje. O problema maior era o objetivo de vida que havíamos traçado para cada um de nós. O objetivo de vida sem Cristo era um objetivo pecaminoso, não glorificava a Deus, era um objetivo obscuro e maldoso. E por mais que tivéssemos a ideia de que estava tudo bem como Paulo pensava, não estava tudo bem, estava tudo muito mal, e nós nesse caminho iríamos para a perdição. Mas de repente e inesperadamente, quando já íamos em comitiva, assim como o apóstolo Paulo também seguia lá no tempo de Saulo, em comitiva para Damasco, sim, nós não estávamos sozinhos nessa viagem. Muitos estavam ao nosso lado e apoiavam até mesmo o nosso caminho de pecado, de obstinação contra Deus, dizendo assim: muito bem, continue assim, a vida é assim mesmo, você precisa continuar a sua caminhada, pecando, blasfemando, zombando o nome de Deus. Mas louvado seja o nome do Senhor, que de repente e inesperadamente o sol da justiça brilhou sobre nós. O Senhor veio ao nosso encontro, o sol da misericórdia, o sol do perdão, o sol do amor, o sol da justiça, a brilhante estrela da manhã, meus amados, brilhou sobre nós, abriu os nossos olhos, meus amados, e sussurrando, sem entender, também perguntamos assim: quem és tu, Senhor? Quem és tu que agora chegas à minha vida? E uma voz, nunca ouvida por nossos ouvidos pecaminosos, bradou como um trovão lá no nosso íntimo, dizendo assim: ô meu filho, eu sou Jesus, a quem você está caminhando contra, ou quem você está perseguindo. Eu sou Jesus, eu sou Jesus. Meus amados, que voz gloriosa, que luz fulgurante realmente brilhou sobre nós. Essa luz nos renovou, nos transformou, nos redimiu, nos vivificou. Essa luz e essa voz dissipou as nossas trevas,
abriu os nossos olhos e agora nós podemos enxergar a verdade de Deus, a verdade do Evangelho. Finalmente agora podemos enxergar a Cristo e o seu Evangelho. Essa luz, essa voz nos tirou da condição de hostilidade contra Deus e agora nos fizeram amigos de Deus, de inimigos, perseguidores e blasfemadores. Passamos agora a ser arautos, embaixadores e testemunhas de Deus. Eu peço a você que se coloque de pé e vamos orar e vamos louvar aquele que ainda hoje continua mudando histórias. E quem antes nos via, nos conhecia, não consegue entender o que aconteceu. Quem me conhecia na adolescência, na juventude, não me reconhece hoje. E louvado seja o nome de Deus por isso. Porque muitos ficam a se perguntar, por quê? Como pode ou como pôde isso acontecer? Mas o que aconteceu está claro e patente a todos. A graça de Cristo, o próprio Cristo, nos encontrou. Ele veio ao nosso encontro, mudou a nossa história, nos fez novas criaturas. As coisas antigas se passaram e Ele fez com que todas as coisas fossem novas. Como são bem-aventurados, meus amados, aqueles que foram transformados a caminho de Damasco. Deus, o Espírito Santo, pode transformar o mais vil pecador em uma ovelha de Cristo, em um servo do Senhor. Crê em Jesus Cristo e tenha a sua vida transformada também a caminho de Damasco. Curva sua cabeça, ore e vamos louvar o Senhor com essa canção. Eu não sei quantos aqui são crentes. Eu não sei quantos aqui já tiveram a sua história mudada. A noite é essa. Esse é o dia de você enxergar uma mudança radical na sua vida. Porque o mesmo Jesus que foi ao encontro do apóstolo Paulo, de Saulo de Tarso, e transformou a vida daquele homem, Ele está aqui nessa noite e quer mudar a sua vida, a sua história.